Esse termo harmonização, pessoal, não é exclusividade de procedimentos invasivos, né? Assim como estética não é exclusividade de quem faz faceta. Então, os protesistas, eles fazem harmonização facial, só que protética, né? Uma harmonização protética. Às vezes, né, um grupo da odontologia acaba se apropriando de um termo, né, mas esse termo ele é muito mais amplo do que um único procedimento. Então, eu vou mostrar para vocês alguns casos estéticos. Então, por exemplo, esta paciente que veio me procurar, sempre vocês vão encontrar algumas coisas em comum, tá? Quando o paciente ele tem um colapso, principalmente resultante da perda de DVO. Então, se você observar, você tem uma perda de dimensão vertical de oclusão, e eu sempre falo uma coisa que é muito comum você observar na clínica. Quando o paciente perde dimensão vertical de oclusão, pode ter certeza que ele também perde a posição centralizada de fechamento, ou ele entorta para um lado ou para o outro. Nesse caso, a paciente perdeu DVO e entortou para o seu lado esquerdo. Então, além de você ter um colapso, né, nos músculos de fechamento, no masseter pterygoideu interno, você tem ainda um colapso maior do lado que o paciente desvia. Então, você observa aqui, olha só, pessoal. Imagine o desconforto. Toda vez que o paciente for fechar, ele acaba desviando para um dos lados, dando um colapso maior muscular de um lado do que o do outro. Então, os músculos estão doentes. Ou num processo adaptativo. A ponta do nariz cai por falta de suporte, tanto da prótese quanto devido a esse fechamento exagerado da mandíbula no sentido vertical. E aí você encontra um lábio mais espraiado, ou seja, esse lábio ele aumenta no sentido horizontal e diminui no sentido vertical. Por quê? Porque o paciente está fechando mais a boca do que deveria. E é como se fosse um rolo compressor que fosse empurrando tudo isso para cima, fazendo com que ocorresse um excesso de pele lateral, né? E esse lábio ele fosse espraiado, né? Apertado, né? Isso daí, pessoal, se a gente pensar isso em termos de músculos, né? Aqui eu tenho uma simulação do masseter, o paciente não conseguia fechar mais que isso, mas no momento que ele vai fechando por perda de DVO, você tem um verdadeiro colapso. Esses músculos que antes trabalhavam aqui no seu potencial máximo de mastigação, agora estão frouxos. Ele não consegue o máximo da potência mastigatória. E além de tudo, você tem, além de ter acontecer isso, ele acaba desviando para um dos lados, piorando muito as condições aqui faciais. Bom dia. E aí, pessoal, o que acontece? Nós vamos fazer a nossa terapia, e a terapia que eu indico na clonagem terapêutica, né, ela vai me auxiliar também no planejamento estético, né, que eu falo do harmonia aqui. Então, se você observar a distância da base do nariz para o lábio, ela aumenta consideravelmente. E aquele lábio que estava espraiado, ou seja, apertado, muito mais largo no sentido horizontal e mais estreito no sentido vertical, esse lábio ele fica mais estreito no sentido horizontal e mais largo no sentido vertical. Aqui eu tenho uma harmonização facial protética. E eu ainda não troquei a prótese dessa paciente. Eu simplesmente instituí terapias, ou seja, eu reformulei, reconstruí essa prótese antiga que a paciente estava usando e agora ela está usando esse protótipo que ela vai me guiar para a nova estética. Então é bom a gente entender que estética não é só dentes, né? Aqui eu tenho a estética, né, melhorada através de uma harmonização facial protética, mas eu também tenho depois uma estética dentária. Quando ela sorrir, o que vai acontecer com esse lábio quando ela sorri e o que acontece com esse lábio quando ela sorri. Então, quando a gente melhora a função, a gente melhora a estética também.
Oi, Araújo. Não, eu jamais uso reembasador soft, jamais. Eu só uso reembasadores rígidos, porque eu vou reconstruir essa prótese com material que grude na resina, né? Que eu tenha durabilidade, não material soft. Eu nem tenho soft no consultório, nem soft, nem silicone, nem resina resiliente. Eu só reembaso com materiais rígidos, tá? Então eu vou pegar um outro caso para vocês e tudo você, depois que você aprende a ter um olhar, né, para a dimensão vertical, para o rosto, você vai perceber que tudo é meio repetitivo, fica até chato, porque é sempre a mesma coisa. Então essa paciente me procurou, veja só, o lábio bem espraiado, bem achatado, muito mais largo. Agora, você imagina essa pessoa, essa paciente, procurar alguém para fazer alguma coisa invasiva, né, para fazer uma harmonização facial, pessoal? É contraindicado a harmonização facial aqui. Porque o problema não é aqui fora, é lá dentro. Então a harmonização facial, ela precisa começar, no caso o paciente que usa prótese, pela parte interna, para que a resposta desses músculos, depois que eu fiz a harmonização facial protética, ela me indique ou não indique mais harmonização facial invasiva em tegumento, em pele. Então, pessoal, olha só, agora ela está fechando e essa paciente ela morde mais para o outro lado, ela desvia, porque como eu falei para vocês, sempre que o paciente perder DVO, ele também vai perder a sua fechamento incêntrica. Então agora, além de perder DVO, está desviando esse paciente para a direita. Então você vai ver que o sulco nasogeniano, olha o que aconteceu com ele, ó, perto desse aqui. Por quê? Porque a mandíbula foi para lá, levando a um colapso muito maior, a uma frouxidão desses músculos fechadores da mandíbula muito maior, e esse aqui também que está num processo adaptativo, menor, mas também doente. Olha o mentual dela, todo contraído, porque ela usa esse mentual, que é um músculo mímico, ela usa para mastigar, quando ela deveria usar para a parte da mímica. Vou pôr aqui o da Maefa, incrível, olha só o mentual aqui, pessoal. Tá? Então, o músculo mentual, tá bom? Nós temos toda essa musculatura, né? O músculo depressor do lábio inferior, essa região, ela está sendo utilizada de uma maneira adaptativa. Esses músculos que eram para fazer o abaixamento do lábio, né? A protrusão do lábio inferior acaba sendo trabalhado para mastigar. Então, isso está com um processo doente, adaptativo, tem doença aqui, tem doença aqui. Eu vou injetar alguma coisa para melhorar isso? Não. Eu vou fazer uma harmonização facial protética. Então, esta mesma paciente, eu não fiz ainda as próteses novas dela. Eu tive que fazer a harmonização facial, fazer com que esses músculos que estão trabalhando de uma maneira adaptativa, errada. Então aí você fala, nossa, você preencheu aqui, você pôs resina na prótese? Não, eu recuperei a dimensão vertical de oclusão. E na clonagem terapêutica nós tiramos as pontas de cúspide para que, além de nós restabelecermos a DVO, a mandíbula vá para a sua cêntrica. E se eu deixar ela com liberdade, ela vai para o lugar mais confortável, que é o côndilo na fossa articular. E agora, observem essa distância, ponta do nariz, né, e lábio, e essa nova distância. Observe o que aconteceu com esses sulcos nasogenianos e como eles começam a fazer um triângulo, né, aqui, ó, muito mais harmônico. Isso porque eu fiz um único levantamento, né, uma única recuperação da DVO. Na prótese nova eu posso ainda conseguir mais um pouco. Observem o lábio espraiado, e menos vertical e mais horizontal, e mais vertical e menos horizontal. Esse excesso de pele, tudo vai se reorganizando. Então eu tenho aqui um rosto, essa ruga agora é compatível com essa. Esse rosto está harmonizado.
sendo que aqui você tem uma grande desarmonia facial. E isso, pessoal, vai acontecendo até para pacientes mais novos, paciente de 40 anos de idade, 42 anos de idade. Né? E você olha e fala, esse paciente é idoso? Não, ele está idoso. Vamos injetar bastante, né? Fazer bastante harmonização facial invasiva, ou nós vamos fazer uma terapia muscular, né, nele, através da prótese que ele está usando, que é o problema. Né? Nós temos um problema interno, não externo. Agora, se depois dessa terapia, dessa harmonização facial protética, eu quiser complementar, o paciente quiser complementar com a harmonização, não é contraindicado. O que está acontecendo muitas vezes é que esses pacientes, insatisfeitos com o que eles estão enxergando no espelho, eles procuram tratamentos invasivos que não vão nem chegar aos pés desse resultado. E aí, quando o paciente dá o sorriso, quando ele está condicionado, né? Veja só, uma oclusão excêntrica, o plano de orientação anterior ficou torto e, consequentemente, quando isso acontece, eu tenho exposição da gengiva de um lado e não tenho exposição do outro. Pode até acontecer, como aqui que eu reabilitei, um pouquinho de exposição de gengiva, mas ele é uniforme. Tá? Não assim, quando você tem muita gengiva de um lado e do outro, observe se esta região da linha bipupilar você não errou a inclinação anterior. Porque se você errar, e pequenos erros, pessoal, levam a grandes catástrofes estéticas, porque no centro, se você inclinar, aqui é pouquinho, mas aqui, ó, olha só tudo que vai descer de dente para cá, e no final, então é isso que acontece lá no final, né? Aqui no final, olha a altura que está esse dente e aqui no final a altura que está esse dente. Por quê? Um pequeno erro nessa região vai levar a grandes comprometimentos estéticos. E é por isso que no curso Harmonia, 100% dos casos, além de eu ensinar meus alunos a corrigir esta inclinação tão importante, nós vamos fazer uso de guias de silicone para que o protético não se perca. Por quê? Porque quando você erra esta inclinação aqui, ó, anterior, o que que acontece? Você erra também a linha mediana, porque se você acertar isso aqui, a linha mediana ela fica a 90 graus. No momento que você erra um pouquinho aqui, a linha mediana entorta e todos esses dentes ficam caídos para cá e todos esses dentes ficam subindo para lá. Então, um verdadeiro colapso estético. No momento que você acerta a inclinação anterior, paralela à linha dos olhos, a linha mediana a 90 graus e você tem um sorriso bem harmônico, né? É lógico, nós trocamos dentes, a forma do dente, tamanho do dente, né? Dentes triangulares não são bem indicados para linha de lábio alta, tem uma série de alterações, mas muito mais do que a seleção do dente, inicialmente nós temos que ver aonde nós vamos colocar os dentes. Não adianta você comprar um dente de 4 prensagens, importado, lindo, maravilhoso, e colocá-lo na posição errada. Então, assim, uma paciente onde você não tem personalidade, né? Onde o sorriso, dentes estreitos, é lógico que se envolve a estética, mas para eu obter a harmonização facial protética por completo, eu preciso restabelecer a DVO, descobrir o espaço vertical e ali colocar os dentes na posição correta. E aí ela me manda uma foto que ela tinha uma montagem de dentes conhecida como asa de gaivota, onde você tem uma maior evidência dos incisivos centrais e os incisivos laterais ficam escondidinhos ali por trás do central, né? Então você pega o central e coloca a distal um pouquinho mais para fora e apinha os laterais. E aí, através da foto, na verdade nem a foto, da lembrança que ela tinha dos seus dentes naturais, nós fazemos a montagem. Então, se você observar, mais uma vez, veja a mordida excêntrica, veja um lado, comece a olhar um lado do rosto que acontece, o outro, e você vê o queixo, né, desviado para a direita. E agora, depois da terapia
né, onde nós restabelecemos a DVO, onde a mandíbula vai para uma posição centralizada, aí sim eu vou pensar em fazer meu plano de orientação e qual vai ser a nova curva, né, estética que eu vou dar, pensar em dentes, ou seja, primeiro eu penso no que eu chamo de estética do repouso, paciente em repouso, que são essas primeiras fotos. E depois eu penso aonde eu vou colocar os dentes, porque à medida que eu altero a dimensão vertical, eu altero o meu planejamento do plano de orientação superior. Lu, não é que os dentes triangulares não são indicados para quem tem sorriso alto. Eu não uso dentes triangulares para quem tem sorriso alto, porque os dentes triangulares, as papilas vão descer muito. E se eu estou tentando esconder a gengiva, eu não acho interessante usar dentes triangulares. Tanto que no meu curso eu falo o seguinte, dentes triangulares e rostos triangulares, dentes triangulares, rostos quadrados, né, indicam dentes quadrados, rostos ovoides, isso aí vem de Williams na década de 1940. Eu não uso essa técnica. O Harmonia, ele vai quebrar muitos conceitos seculares aí que eu não uso mais. Aliás, todos, né? Seleção de altura de dente eu mudei a técnica, seleção de largura de dentes eu mudei a técnica, seleção de forma de dentes eu mudei a técnica, porque eu fiquei 9 anos na USP estudando isso, no meu mestrado e doutorado, e eu cheguei, tanto mestrado e doutorado, ele me fala que os resultados, esses conceitos antropométricos não funcionam. Muitas técnicas não funcionam que estão nos livros. Aí eu mudei os meus protocolos e aí as minhas estéticas começaram a melhorar. Então, quando você olha, por exemplo, um paciente assim, que vem com assimetria facial, agora ele está mordendo para onde? Para a esquerda. Pessoal, perdeu o DVO, grande quantidade, perdeu a relação cêntrica. E não adianta você pegar, deixar essas próteses de lado, né? Começar a fazer a 9, e quando chegar no plano, relaxa que eu estou tentando te levar para a cêntrica, mas não vai nunca para a cêntrica. Porque esses músculos estão mordendo há anos errado, assimétrico. Você não vai conseguir manipular. Aqui eu consigo manipular o paciente. Por quê? Porque eu restabeleço a DVO aqui na prótese antiga, tiro as cúspides, deixo a mandíbula se reposicionar no lugar que ela quer. Então, quando eu vou fazer o registro de mordida, ela vai que nem uma manteiguinha. Ela entra, ela vai fácil. Então, depois que eu fiz todo esse planejamento, e nesse caso ele é um dentado inferior, por que tal a prótese Hopi Hari? Sobe, desce, sobe, desce. Porque não olharam, moldaram o antagonista e mandaram montar dente. Mas o antagonista é o problema, ele está todo desuniforme. Então eu monto os dentes onde é a posição ideal. E aí, no articulador, esse dente está extruído e eu quero pôr o lateral aqui, eu vou marcar e eu desgasto aqui. Vou ter que desgastar a ponta do 33, vou desgastar. Aí essa curva, para ser ideal, um dente está em infraoclusão. Se eu for fazer ele tocar, eu vou ter que descer um dente aqui e vai ficar tudo torto, ou subir. Então eu vou ter que fazer o quê? Uma resina para subir esse dente em infraoclusão. Então, ou seja, se eu não restabelecer a curva de Spee e Wilson ideal nos dentes, eu não consigo essa estética. Então, em próteses unimaxilares, ou no caso maxilar, eu preciso corrigir a curva de baixo para eu ter essa estética. Senão, você vai fazer 1, 2, 10 próteses e não vai ficar boa, porque o inferior está desuniforme. Você tem dentes extruídos, você tem dentes com infraoclusão, você tem curvas, né, que não estão em harmonia com os olhos do paciente. Então é importante, pessoal, a gente entender que a harmonização facial protética, ela é você, primeiro, fazer com que essa musculatura que está totalmente adaptada a uma condição patológica, condição não fisiológica, uma condição que ele deglute mal, que ele mastiga mal, né? Que ele fala mal, né? Que ele se adaptou sim, mas não é confortável, não é eficiente, os músculos não estão mastigando com a sua eficiência. E de repente você restabelece, faz com que todo
mecanismo que está alterado, né? Vou vir de novo com a Maefa aqui. Toda essa musculatura que está alterada, ela volta a ficar funcionando no seu potencial ideal de forças. E quando isso acontece, ou seja, quando você trabalha de uma maneira não invasiva, fazendo com que esses músculos fiquem na deglutição simétricos, aí sim eu vou fazer o meu planejamento interno do espaço novo que eu criei. E aí eu vou fazer o meu plano de orientação. Observem que aqui, há pouco o dente aparecendo. Ah, então é só descer o dente? Não. Tem o suporte labial pela prótese, tem a forma do dente, tem o tamanho do dente, a largura, a altura, tem a disposição do dente. Veja aqui eu apinhei um lateral sobre o central. Deixa eu dar uma... Isto. Apinhei aqui, né, o lateral sobre o central, né, uma montagem diferente, e aí você tem algumas características que aí você pode trabalhar, talvez um canino, uma inclinação um pouquinho diferente com o outro, mas a harmonia, existe uma harmonia do sorriso. Tá? Nada, por mais que esteja apinhado, porque existe uma curva chamada linha do sorriso, que é essa curva, que está em harmonia com a linha do lábio inferior. Mas a linha do lábio inferior, olha como ela está bonita, tá vendo? Porque ela foi trabalhada. Porque se eu pegar a linha do lábio... Ah, o Osmar falou para a linha dos dentes, tem que seguir a linha do lábio. Mas olha só, essa linha do lábio está... Ó, ela contrai aqui, desce aqui, sobe aqui. Por quê? Porque esta prótese não está dando condições, não suporte ideal. Então, ó, aqui você tem uma maior deformação, uma maior contração do lábio e aqui menos. Como é que eu vou fazer uma nova prótese para esse sistema que está totalmente alterado? E depois você olha ali, você olha o lábio, depois que ele foi tratado, pessoal, e você vê uma coisa completamente diferente. Você vê também essa harmonia do lábio, da forma do lábio. Não tem mais essas contrações. Então, trabalhar dessa maneira, trabalhar com muita tranquilidade. Tá? É trabalhar com muita a possibilidade de você efetivamente pensar em reabilitar o seu paciente. Reabilitar o seu paciente como um todo, externamente, né? Fazendo com que todos esses músculos que estão numa posição adaptativa, né? Mais para um lado, mais para o outro, contraindo mais, contraindo... Tudo, esse mentual, depressor do lábio inferior que está sendo usado para mastigar aqui na frente, ó. Ó, isso aqui, ó, é o mentual, esses pontinhos, ó. Você faz assim, ó. Quanto tempo você faz assim durante o dia, uma careta? 1 minuto, 2, você usa o mentual. E o paciente que perdeu dimensão, que está mastigando? 10, 15 minutos durante a mastigação e mais a deglutição, que ele tem que forçar para chegar. Então, esse músculo que foi feito para mímica, para ser utilizado, ativado, poucos minutos, ele começa a ser muito ativado. Então eu preciso tratar desses músculos, e a gente trata desses músculos com a terapia prévia na clonagem terapêutica. Nós reconstruímos a prótese antiga do paciente e depois, a partir daí, nós vamos ter uma altura para trabalhar, que é a dimensão vertical de oclusão. Nós temos a mandíbula reposicionada no sentido horizontal, ou seja, a mandíbula foi para cêntrica, e aí entra a harmonia, que é a nossa técnica de planejamento estético. A gente pede o paciente sorrir e a gente vai delimitar o espaço da linha do lábio inferior e a linha do lábio superior. Eu chamo de espaço estético. E esse espaço estético que eu vou ensinar meus alunos a colocar os dentes ali, na posição correta, na inclinação correta, no tamanho correto. E aí, acertar a estética não vai ser sorte ou azar. Acertar a estética vai ser sempre através de um planejamento de protocolos que funcionam. Eu mudei técnica para selecionar altura de dente, técnica para selecionar largura de dente, técnica para selecionar forma de dente, posição
né? Inclinação da curva antero-posterior que usam SPI, eu não tenho régua de Fox, eu não uso régua de Fox, né? Eu não consigo entender, né? O plano tem que ficar, posterior tem que ficar paralelo à linha de Camper, mas a curva de SPE não é plana. Não existe dentes planos, sempre vai ter uma ascendência. Por que eu vou deixar? Como é que eu deixo uma curva de SPE paralelo a Camper, que é uma reta? Impossível. Então eu fui tirando vários conceitos que estão nos livros de prótese total, porque eu não conseguia acertar minha estética. Hoje eu tenho centenas de casos, todos eu fotografo antes e depois. E para fazer isso você tem que ter muita confiança, porque senão você fotografa o antes e o depois e o antes está mais bonito. Então eu mando sempre no final dos meus casos para os meus pacientes, o antes e o depois. Eu tenho muita tranquilidade que eu vou melhorar a estética. Não importa se eu melhorar 10, 20, 30, 50 ou 100%, mas o paciente não entra igual, não sai igual ele entrou e não sai pior do que ele entrou. Isso é muito importante. Deixa eu ver, pessoal, desculpa aqui, estão fazendo umas perguntas. Você aumenta essa DVO de uma vez ou cada intervalo de alguns dias? Antigamente, Cristiane, eu fazia... é a Cristiane, né? Cristiane, antigamente eu fazia esse restabelecimento aos poucos. Hoje eu faço de uma vez só, porque eu percebi, quanto antes eu restabelecer, antes esses músculos vão entrar em um processo mais fisiológico. Thompson, em 1940, ele falava que a DVR, essa dimensão que a gente tem quando a gente descansa, era imutável. E depois, isso a gente já viu, já caiu por terra. Não é. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a sua DVR e seus dentes, é uma. Quando você perde DVO, você diminui a DVR também. Ou seja, ninguém fica em repouso assim, ó, na mesma DVO de dentado, e quando vai deglutir, fecha bastante. Ou seja, a dimensão vertical de repouso diminui com a dimensão vertical de oclusão. Significa que se você for usar, deixa eu pegar aqui, ó, se você for usar lá o compasso de Willis, né? DVR menos 3 é DVO, você está medindo uma DVR adaptativa menor do que deveria ser. Então, quando eu restabeleço logo a DVO, por quê? Porque no começo o paciente até pode sentir um pouquinho mais alto, assim, ele tem, às vezes, o dente toca um pouquinho ainda, mas depois o que acontece? A DVR também vai aumentar. Se eu recupero a DVO, a DVR também se ajusta. Isso significa que quando eu for fazer as minhas medições lá para frente, eu vou fazer uma DVO mais fisiológica para esse paciente. Então eu faço em uma única sessão, tá? Às vezes, depois quando na clonagem a gente sentiu que eu aumentei, recuperei a dimensão, ainda falta mais um pouquinho, no próprio registro que a gente faz em Godiva sobre o clone, aí eu posso ganhar mais um pouquinho, tá? Oi, Flávio. Você faz suas próprias montagens de dentes ou é o laboratório que executa? Faz mais de 15 anos, Flávio, que eu monto todos os meus dentes. Por quê? Porque realmente eu quero ter o controle estético do meu caso, tá? Mas o que eu ensino aos alunos é o seguinte: se você mandar um plano de orientação para ele, tá? Para montar sem os guias, que a gente chama de GAS, o guia estético de silicone, olha o que eu vou falar, 100% de chance de voltar diferente linha média e inclinação anterior. Por quê? Quando o protético começa a desmontar o plano, e eu sei porque eu monto isso há 20 anos, eu vou lá, monto os incisivos ali no meu guia, e aí eu vou montando os outros, quando eu olho já mudou alguma coisa nos centrais. E se mudar um pouquinho nos centrais, você vai seguir tudo errado nos outros, porque os centrais são guias. Então, ou você pede para o protético montar, mas pede para ele usar os guias de silicone, eu tenho algumas coisas mostrando aí na internet, ou você monta. Eu acho fantástico o dentista montar. Agora, dá até para pedir para o protético montar dente. O que não dá para pedir é para protético selecionar dente. Então, eu tenho muito orgulho de ensinar o dentista a selecionar dentes, porque por mais experiência que o protético tenha, a minha filosofia é
selecionar dentes através do espaço estético, né, da forma que o lábio fica no máximo de sorriso. E o protético não tem essas referências. Ele vai pegar referências em modelos inanimados de gesso, sem lábio, sem mucosa, sem contração nenhuma. Então ele vai lá olhar de uma maneira antropométrica, que é o grande problema de erros de estética, é seguir conceitos antropométricos que não nos levam a grandes resultados. Ah, Osmar, você está falando que o Schiffman, na Alemanha, que usa a papila piriforme para selecionar a largura de dentes, onde cai a ponta do canino, lá na Alemanha ele está errado, ele publicou numa revista de alto impacto. Sim, pode funcionar lá na Alemanha, que é um país pouco miscigenado. Ah, você está falando que Puri, na Índia, quando ele mediu o nariz das pessoas e a largura dos dentes e achou uma fórmula para a largura dos dentes, ele está errado, ele publicou numa revista científica de alto impacto, né, de grande relevância. Ele pode estar certo lá na Índia, que você tem um povo pouco miscigenado. Agora, aqui no Brasil, graças a Deus, nós somos misturados. Nós somos muito misturados. Eu não entendo como tem gente que é racista ainda no Brasil, porque nós temos um pedacinho do negro, do branco, do índio, nós somos essa mistura do japonês, essa mistura maravilhosa de grandes imigrantes que vieram e construíram esse país. Então, mas infelizmente, isso é um problema para a prótese total. Por quê? Porque não dá para você medir nariz. Ah, eu vou medir aqui a largura dos dentes. Fica em repouso. Marco aqui e marco aqui, essa é a largura dos dentes. Você quer errar, você faz isso. Porque esse lábio ele foi modificado por essa mistura. E mais do que isso, se ele ainda está com isso aí que eu mostrei para vocês, com perda de DVO e torto, esse lábio está doente. Você está medindo um lábio deformado doente para selecionar dentes para os dentes novos? Não tem sentido. Então, através desses problemas, eu cheguei lá, fiquei 4 anos e meio na USP no mestrado, fiquei 2 anos e pouco no doutorado, estudando seleção de dentes, e fiquei surpreso que as técnicas antropométricas, todas científicas, não davam certo aqui no Brasil. E aí que eu entendi por que minhas próteses não ficavam bonitas. Então eu falei, muito bem, agora eu preciso achar um novo caminho para que dê certo. E como é que é? Mudando todos os protocolos através, não importa tamanho de nariz, tamanho de rosto, quer dizer, vai ter uma análise disso também, mas muito mais do que eu chamo de espaço estético. A forma que esta boca, depois que ela foi recondicionada através da nossa terapia, ela está numa forma perfeita. Aonde eu vou colocar dentes, se eu vou transformar esse paciente em linha de lábio baixa, linha de lábio alta, linha de lábio média, tudo isso é o dentista que precisa planejar, não é o protético. Porque ele nem tem como planejar, ele planeja. Ele assume a maioria dos planejamentos estéticos por desconhecimento do dentista, de não saber, às vezes, nem a marca de dente, não ter nenhuma carta molde no consultório. E é por isso que nós vamos lançar agora a nossa 6ª turma do Harmonia no final do ano, no final do mês, para ensinar o dentista, para que ele assuma o planejamento estético e consiga ter o prazer de falar, não, eu peguei, planejei, entreguei, melhorei. Agora, você manda para o protético, pode acontecer uma coisa, ficar bom ou ficar ruim. Se ficou bom, você não sabe por que ficou bom. E se ficou ruim, você não sabe por que ficou ruim. Como é que você vai fazer o ajuste para o próximo caso? E assim você fica patinando, entregando casos. Uns ficam bons e outros ficam ruins. Então, o objetivo é que os alunos da Harmonia, eles entendam exatamente os pormenores de selecionar dente. E mais uma coisa, atenção, selecionar dente está intimamente ligado com a DVO. Então, às vezes, a gente tem que alterar um pouquinho a DVO, e isso a gente pode fazer, porque a DVO ela tem uma plasticidade fisiológica, então eu posso aumentar um pouquinho ou diminuir para o meu interesse protético estético. Tá? Agora, como é que o protético vai tomar uma decisão? Vou aumentar 1 milímetro a DVO, vou diminuir para melhorar a estética? Não vai! Ele vai trabalhar sobre o que ele tem.
Então, se você quiser dar um upgrade, se você quiser assumir o seu planejamento estético, você vai ver conceitos totalmente diferentes. Isso realmente é um choque, mas no momento que você ver e rever as aulas e aquilo entrar na sua cabeça, você vai bater o olho e falar, já sei o que eu tenho que fazer. Isso para prótese total, serve para protocolo, serve para overdenture, serve para metal free sobre dentes naturais, porque os conceitos são sempre os mesmos, ok? Obrigado, ITC. Top, obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigado a você, Flávio. Na maioria dos casos, os dentistas não escolhem os dentes, daí tem que ser os protéticos. Com certeza, Edson. Essa é a realidade do Brasil. Mas a realidade do Brasil também é que a maioria dos dentistas não fazem moldagem funcional, não usam moldeiro individual. Né? E aí o protético também tem que inventar uma borda, inventar uma área basal, muitas vezes subestendida, muitas vezes sobreestendida. Então, infelizmente, a maioria dessa evolução das enxertias ósseas é porque estão fazendo próteses totais não só antiestéticas, mas não funcionais, que estão levando a grandes perdas ósseas, né? A nível mundial. Por que a enxertia evolui tanto? Porque tem muita gente perdendo osso. Mas se o dentista soubesse fazer uma prótese total, né, delimitando a área basal, fazendo uma moldagem funcional bem justinha, planejasse uma estética, e como eu falei para você, estética e função caminham juntas. Quando você erra um pouquinho assim, a mordida não fecha assim, né? Também atrapalha a função. Se atrapalha a função, a mastigação tem mais báscula, maior perda óssea. Então, um bom dentista tem que ter um bom protético. Um bom protético tem que ter um bom dentista. Eu digo que cada dentista tem o protético que merece e cada protético tem o dentista que merece. Não adianta o dentista ficar lá, olha as próteses aqui cheias de bolha que me entregaram, tudo torta. Talvez também o seu modelo não esteja próprio para ser elogiado. E da mesma maneira o protético, olha aqui, o dentista não sabe nada, não sabe moldar o que mandou, então por que você está trabalhando com esse dentista? Se você sabe que ele não está te dando um bom modelo, deve ser horrível fazer um caso com todo o seu capricho e um modelo mal moldado. Né? Então eu acho que quanto mais o dentista evolui, quanto mais o protético evolui, vocês naturalmente, o dentista tem que procurar um protético de um nível melhor ou conversar com ele para que junto eles possam crescer juntos, e o protético tem que procurar um dentista melhor ou ter um dentista que ouve o que ele está falando para que os dois caminhem juntos. Foi o que aconteceu comigo e com o meu saudoso Tomás Gomes, que nós ficamos aí 16 anos pesquisando a técnica da clonagem terapêutica juntos, onde um acrescentava o que o outro está falando, porque afinal somos um time. Como é que eu vou falar mal de um jogador do meu time? Então essa briga que tem às vezes na internet entre dentista e protético é muito triste, porque quem sai prejudicado, quem perde esse jogo é o paciente. Cada resposta é uma verdadeira aula. Obrigado, Cristiane. Caso o dentista não envie esse guia estético, eu como protético pode fazer no modelo antes das montagens? Pode sim, Lu. O problema é assim, quando eu acabo de fazer o plano de orientação, eu já faço, o paciente está na cadeira, sabe por quê? Porque a cera, ela é um material muito instável. A cera é um material muito sensível, sabe? Então você faz lá, você deixou tudo muito bem planinho, falou, é aqui que é para pôr o dente. Aí tá calor, você encosta a mão aqui, você já dá uma dobradinha aqui, leva lá pro laboratório. Aí já amassou. Aí ela vai lá, o motoboy. Aí quando chega lá, você faz o guia. Será que esse plano não teve nenhuma alteração? Então eu gosto, acabou de fazer, eu chego pro paciente e falo, ok, é isso, óleo, tá perfeito, eu já faço o guia de silicone. É mais fácil você ensinar o seu dentista a fazer, que demora 2 minutos, e eu ponho bastante Zeta-Labor, faço com bastante catalisador endurente para ele, e faz rapidinho ali, e aí eu dispenso o paciente, já chega para você, porque aí você amassou o plano, tudo, você tá com as referências, inclusive essa referência da linha média, pessoal. A linha média tem que ser
eu faço com esse instrumento, tem que ser ultra fino. Fazer linha média com lecron, enterrar lá, com aqueles lecron em forma de S, tudo torto, não vai dar linha média. Como eu falei para vocês, qualquer microinclinação aqui na linha leva a um problema estético. Então, se você não der uma boa referência para o protético, absolutamente fino, preciso e alto, não é também fazer só 1 milímetro de linha média. Não adianta o protético acha que colocar aquele lápis, né, o modelo, uma linha média lá em cima. Pessoal, linha média tem que ser logo aqui embaixo, aqui, ó, ele tem que olhar por baixo por um guia. Não adianta pôr guias longe da linha média porque não vai acertar, a chance de errar é muito grande. O restante nós tem que conversar, Flávio, tem que conversar muito com o protético. Quanto mais você conversar, e se você tiver um parceiro que gosta de aprender e você também, vocês vão crescer juntos com certeza. Eliane, que ensina ao dentista. Eu ensino ao dentista, Eliane, mas aí tem o dentista precisa querer, né? Porque eu ensino a fazer moldagem funcional, clone, é uma prótese de excelência. Agora, se ele não quer, se ele quer quantidade e não quer qualidade, aí vai ser difícil, né? Não vai ser meu aluno, não. Então, Eliane, você conhece mais a parte clínica do que o próprio dentista. Depende, viu, Eliane? Depende. Eu acho que não dá pra gente ser generalista, não, viu? Eu conheço muito protético aí que mete o pau em dentista e publica umas coisas na internet que dá até medo. E eu conheço muito dentista que coloca muito modelo, molde orgulhoso, que também não presta. Sempre você vai ter maus e bons profissionais. Agora, por exemplo, o Tomás Gomes, ele conhecia tudo da clínica. Mas não foi assim que ele conheceu, por quê? Porque nós ficamos juntos, a gente conversava. Então ele vivenciou a clínica, ele não ouviu dizer falar, né? Eu vejo muito protético falando, eu moldo melhor do que dentista. Eu acredito, pode ser que você molde. Mas assim, será que você conhece a parte da... Você sabe identificar um câncer de boca, né? Quando você vai moldar, né? Então, assim, nós estudamos uma parte, o protético outra, você deve conhecer o lado do outro, mas cada um no seu quadrado, sabe? Para tentar ajudar o outro, né? Cada um fazendo o seu melhor dentro da sua especialidade, tá bom? Técnicas antropométricas são completas, realmente não dá para aplicar. Aqui no Brasil realmente não tem como raciocinar. Eu acho também, viu, Fabio? Por exemplo, uma que é muito comum é assim, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Tem vários livros, tá? Mas isso aí, pessoal, Sérgio Russi, de Araraquara, já fez essa pesquisa. Sabe qual o grau de acerto que isso aqui, ó, é igual a isso aqui, ó? 13% de acerto. Quem quer trabalhar com 13% de acerto, usa a técnica. Essa técnica chama técnica de Willis. Esse compasso chama-se compasso de Willis. Eu uso o compasso de Willis, que eu acho um ótimo instrumento, mas eu não uso a técnica de Willis, porque isso aqui não funciona. Vai lá e levanta o trabalho do Sérgio Russi. Antropometria. Talvez por que não funcione? Por que o Sérgio Russi conseguiu 13%? Por essas imagens que eu mostrei. Tudo torto. Aí você vai lá e mede. Não. Agora, talvez com a terapia você tenha até um resultado melhor, que era quando era dentado. Mas você usa isso aqui num paciente que está com problemas. Tá? Pessoal, fiquem com Deus. No final desse mês, a harmonia número 6. Né? É um curso barato. Ele vai se pagar no primeiro caso de estética que você fizer. É um curso muito aprofundado, porque ele vai mudar todos os seus protocolos clínicos e ele vai abrir uma visão não só para prótese total, mas para prótese tipo overdenture, protocolo, próteses fixas, facetas. Você vai entender o que é um TTI, um T tridimensional invertido, que é a base para que você acerte a estética do seu paciente. Ok? Espero que vocês estejam bem. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.